Bom dia, vamos a mais uma aula de matemática. Pega aí o seu livro A Conquista da Matemática, lápis e borracha e vamos a mais uma aula. Hoje estudaremos um conteúdo muito interessante. Vocês já viram essas formas por aí? Pois é, essas formas são chamadas de triângulos. Os triângulos são polígonos de 3 vértices que podem ter diferentes classificações, ou seja, eles recebem de nomes diferentes de acordo com o formato em que ele é apresentado. Vamos conhecer cada uma? Esse é o triângulo isósceles, ok? Observaram o formato dele? Ele tem 2 lados de um tamanho e o outro de outro tamanho. Ou seja, o triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. O lado desigual é, em geral, utilizado como referência de base, ou seja, fica geralmente na parte de baixo. Esse é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem 3 lados do mesmo tamanho, ou seja, todos os seus lados são iguais. Triângulo escaleno, nenhum dos lados é igual ao outro. O escaleno, todos os 3 lados são de tamanhos diferentes. Nenhum é igual ao outro. Então, vamos lá? Página 71. Localizaram? Triângulos, os polígonos de 3 lados. Vamos fazer a leitura comigo? Existem alguns objetos que podem lembrar um triângulo ou o seu contorno. Exemplos: relógio de ponteiros que lembra um triângulo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, o triângulo de sinalização é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores. O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Observe um exemplo abaixo. Então, aqui nós temos, um triângulo, 3 lados e 3 vértices, que são esses pontinhos, os cantos de cada parte. Observe os triângulos a seguir e considere que, em cada caso, os seus lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, corresponda às questões. Então, responda as questões. Aqui nós temos o triângulo A, B e C. Na letra A diz o seguinte, em qual desses triângulos há apenas 2 lados com a mesma medida? Qual triângulo? O A, o B ou o C, que tem 2 lados com a mesma medida? Aí você vai botar a letra aqui, Esse triângulo é chamado de isósceles. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo ao começo para assistir novamente. Letra B. Em qual desses triângulos os 3 lados têm a mesma medida? Aí você vai olhar. Qual é o triângulo que tem os 3 lados do mesmo tamanho? A letra A, B ou C. Aí coloca aqui a letra. Esse triângulo é chamado de equilátero. Caso tenha dúvida, volte o vídeo. Letra C. Em qual desses triângulos os 3 lados têm medidas diferentes? Ou seja, os 3 lados possuem tamanhos diferentes. Esse triângulo é chamado de escaleno. Caso reste alguma dúvida, volte o vídeo novamente. Atividades. Questão 1. Entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é um triângulo? Entre o A, B, C e D, tem um que não é um triângulo. Então, você vai marcar o X. Só é um, viu? Questão 2. Veja os triângulos que Theo desenhou em uma folha de papel. Aqui tem o triângulo A, B e C. Em cada triângulo,
Os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Escreva a cor do triângulo que é equilátero. Qual desses aqui? A, B, C ou D que é equilátero? Lembre-se, equilátero é aquele que tem os 3 lados do mesmo tamanho. Qual deles é um triângulo isósceles? Lembra? Isósceles é aquele que possui 2 lados do mesmo tamanho e é um diferente. Escaleno é aquele que tem os 3 lados de tamanhos diferentes. Coloca a letrinha. Questão 3. Usando uma régua, se você não tiver régua em casa, use um lápis ou um livro como régua. Desenhe no espaço abaixo os triângulos indicados. Um triângulo isósceles aqui nesse quadrado. Um triângulo equilátero aqui nesse quadrado. E um triângulo escaleno aqui, certo? Desenhou, pinta da cor de sua preferência. Pronto? Terminou? Esse pontinho aqui não precisa responder, tá bom? Página 73. Questão 4. Esquadros são instrumentos que podem ser utilizados para fazer desenhos. O contorno dos esquadros lembra o contorno de triângulos. Então, aqui eu tenho 2 esquadros, o A e o B. Observaram? O contorno dos esquadros acima lembra o contorno de qual triângulo? Use a palavra equilátero, isósceles ou escaleno para responder. O triângulo A, o esquadro A, ele é o qual tipo de triângulo? Um equilátero, um isósceles ou um escaleno? Pense direitinho. Caso tenha dúvida sobre o nome, volte o vídeo do começo e olhe novamente. Esquadro B, ele tem 3 lados de tamanhos diferentes, então ele vai ser o quê? Equilátero, isósceles ou escaleno? A letra A, observe que ele tem 2 lados do mesmo tamanho e um terceiro de um tamanho diferente. Na malha triangular, foram desenhadas 3 figuras que obedecem a uma sequência. O primeiro quadrinho, ou o primeiro triângulo, tem apenas um espaço, um triângulo. O segundo, ele é formado por 4 espaços, ou seja, 4 triângulos. O terceiro, ele é formado por 9 triângulos. Observar a sequência, ó. 1, 4, 9. Descubra o segredo dessa sequência. E continue a desenhar na malha abaixo a 4ª, 5ª e 6ª figura dessa sequência. Na sequência que você desenhou, quantos dos triângulos da malha foram a figura 4ª, a 5ª e a 6ª? Então, aqui nesse espaço, vocês vão observar qual foi a sequência aqui para aumentar. Aqui começou com 1, depois já veio para 4. Então, de 1 para 4, qual foi a diferença? O que foi que aumentou aqui? Aumentaram 3, não foi? Aí, de 4, já subiu para 9. Qual foi o segredo aqui para subir? Tem um segredo. Veja aí direitinho. Aí, aqui vocês vão ampliar essas figuras, ou seja, aumentar a figura aqui, ó. De 9, vai para quantos triângulos? Aí, depois da quantidade, vai para quantos? E assim vai. Vai aumentando. Tem uma sequência. Você vai descobrir qual é a sequência. Aqui nós temos mais formatos de triângulos. A classificação deles, ó, triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulos equiláteros. Observe que eles podem mudar de posição, mas o que não muda é o formato de cada lado, ok? Até a próxima aula. Terminou? Tira a foto, envia ao professor e capriche.